Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para uma surpresa. Hoje eu vou te revelar 30 pérolas escondidas que quase ninguém conhece. É tipo garimpo de ouro dramático. Todos disponíveis na Viki. Então já deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e comenta muito, porque sua interação é o que mantém esse canal vivo e cheio de amor. Bora hypar esse vídeo para ajudar o canal? 30. Legado brilhante. Imagine perder tudo da noite para o dia e mesmo assim encontrar uma chance de recomeçar. Legado brilhante acompanha Eun-sang, uma jovem que vê sua vida desmoronar após ser expulsa de casa com seu irmão autista, enquanto o pai é dado como morto. Em meio ao caos, ela cruza o caminho de uma senhora ferida e, ao ajudá-la, recebe uma recompensa inesperada. Se torna herdeira de uma empresa de alimentos, desbancando o neto da mulher, o Hwan. A partir daí, começa uma jornada cheia de conflitos, descobertas e a busca por seu irmão desaparecido. Esse dorama entrega tudo o que a gente ama: drama familiar, superação, personagens cativantes e uma trama que não para de surpreender. A construção emocional é profunda e cada episódio te envolve mais, com uma fotografia belíssima e trilha sonora que toca fundo. Se você gosta de histórias que misturam dor, esperança e transformação, essa é uma escolha certeira. (29) O restaurante de sushi de Gadori. Se você gosta de histórias com protagonistas fortes e um toque de misticismo, o restaurante de sushi de Gadori vai te conquistar. Após uma traição dolorosa, Dori transforma sua dor em propósito e abre o restaurante que mistura comida japonesa com leituras de tarô, uma combinação inusitada que vira febre entre os clientes. Mas nem tudo são sushis e previsões. O vizinho misterioso, Chao Bin, começa a despertar a curiosidade e talvez algo mais na nossa protagonista, criando uma tensão deliciosa entre os dois. Esse dorama é leve, divertido e tem aquele charme que só romances com pitadas de mistério conseguem entregar. A química entre os personagens é envolvente e o cenário do restaurante dá um toque acolhedor à trama. É perfeito para quem quer se distrair com uma história que mistura humor, romance e um pouquinho de destino. (28) Oásis. Se você curte doramas com aquele toque histórico e emocional que te faz refletir sobre a vida, Oásis é uma escolha poderosa. Ambientado nos anos 80, em meio à instabilidade política da Coreia do Sul, a série mergulha na amizade intensa entre Lee Do-ak e Choi Cheo-won, que vira rivalidade quando Oh Yun-shin entra em cena. A chegada dela muda tudo, e o que começa como um triângulo amoroso se transforma numa trama profunda sobre lealdade, dor e redenção, especialmente quando Do-ak é arrastado para um mundo sombrio após uma tragédia familiar. O que torna a Oásis tão especial é a forma como mistura romance, drama e contexto histórico com atuações que realmente tocam o coração. A química entre os protagonistas é intensa e cada episódio entrega emoção genuína, com reviravoltas que te deixam sem fôlego. É um dorama que fala sobre amor em tempos difíceis e sobre como mesmo nas situações mais duras ainda há espaço para esperança. (27) Meu garoto predestinado. Nem todo romance começa com um olhar intenso ou um encontro inesperado. Às vezes, ele nasce na infância, entre brincadeiras inocentes e promessas feitas sem saber o peso que teriam no futuro. Meu garoto predestinado é exatamente isso. Uma história doce e madura sobre Lin Yang, uma mulher de 31 anos que reencontra Lu Zhenyan, seu vizinho 7 anos mais novo, agora adulto e decidido a transformar aquela conexão de infância em algo real. O reencontro deles é delicado, cheio de tensão emocional e dúvidas, mas também carregado de afeto e persistência. O que realmente diferencia essa série é a forma como ela trata os sentimentos com honestidade e sutileza. Em vez de apostar em grandes reviravoltas, o dorama constrói sua força nos detalhes, nas conversas sinceras, nos silêncios cheios de significado e nas escolhas difíceis que os personagens precisam fazer. A atuação é cativante e o triângulo amoroso é surpreendentemente sensível,
com uma terceira personagem que emociona sem cair em clichês. É uma joia subestimada que merece ser descoberta. 26. Alice, a arma final. Prepare-se para mergulhar em uma trama onde cada passo pode ser fatal. Alice, a arma final, apresenta Jeo-woo, uma assassina treinada que se esconde sob a fachada de uma estudante comum, e Yeo-hyun, uma jovem marcada por traumas que encontra sentido apenas na dor. Quando o destino cruza seus caminhos e uma organização criminosa entra em cena, as duas são forçadas a confiar uma na outra em uma corrida desesperada pela sobrevivência. O vínculo entre elas, inicialmente tenso e desconcertante, evolui em meio ao caos, revelando camadas emocionais inesperadas. Ao invés de seguir fórmulas previsíveis, esse dorama aposta em intensidade e profundidade psicológica. A narrativa é ágil, cheia de tensão e momentos que te deixam sem ar, mas também oferece espaço para explorar a vulnerabilidade dos personagens. A química entre os protagonistas é potente e o contraste entre ação e emoção torna cada episódio viciante. Se você busca um thriller com alma, esse é o seu próximo vício. 25 em uma noite estrelada. Algumas histórias chegam como uma brisa suave, mas deixam um impacto profundo. Em Uma Noite Estrelada é exatamente assim. Suzu Yukimiya, uma obstetra de 35 anos, decide recomeçar em uma cidade litorânea após uma queda profissional dolorosa. Em meio à solidão e à busca por sentido, ela encontra Issei Hiiragi, um jovem surdo que, com um gesto inesperado, muda o rumo de sua vida. O encontro entre os dois é delicado, quase poético, e o dorama constrói essa relação com sensibilidade e respeito, explorando o poder da conexão humana, mesmo entre mundos tão diferentes. Ao invés de seguir os caminhos tradicionais do romance, essa série japonesa aposta na introspecção e na beleza dos pequenos momentos. A diferença de idade, o silêncio de Issei e os traumas de Suzu se entrelaçam numa narrativa que emociona sem exageros. É uma história sobre cura, sobre escutar o que não é dito e sobre encontrar luz mesmo quando tudo parece escuro. Um drama com alma que vai te deixar com o coração apertado e aquecido ao mesmo tempo. 24. Vamos rápido na confiança. Tem histórias que aceleram o coração. E Vamos rápido na confiança faz isso com estilo. Chain Mobai é movido pela paixão pelas pistas, mesmo enfrentando a resistência da própria família. Quando ele cruza o caminho de Shen Shi, uma engenheira brilhante que também carrega seus próprios desafios, nasce uma parceria inesperada que vai muito além dos motores e da velocidade. Juntos, eles enfrentam os altos e baixos do mundo das corridas, enquanto descobrem que a verdadeira força está em acreditar um no outro. Ao invés de focar só na adrenalina, esse dorama entrega uma narrativa inspiradora sobre persistência, superação e conexão. A química entre os protagonistas é envolvente e a jornada deles mostra que às vezes é preciso correr riscos para alcançar o que realmente importa. Se você gosta de histórias com ritmo, emoção e personagens que crescem juntos, essa série é uma aposta certeira. 23. A Irmã da Cinderela. Nem toda história com o nome Cinderela vem com sapatinho de cristal e fada madrinha. A Irmã da Cinderela subverte esse conto clássico e entrega um melodrama profundo e cheio de camadas emocionais. Song Yeon-jo cresceu cercada por instabilidade e manipulação, e quando sua mãe se casa com um homem gentil, ela se vê pela primeira vez diante de uma chance de viver algo diferente. Mas a chegada da meia-irmã Gu Hyo-san, com seu ciúme disfarçado de doçura, transforma essa nova vida em um campo de batalha silencioso e doloroso. O que torna esse dorama tão especial é a evolução dos personagens ao longo dos anos.
você realmente acompanha o crescimento deles, da adolescência à vida adulta, com todas as dores e descobertas que vêm no pacote. A ambientação é belíssima, as atuações são intensas e a narrativa é carregada de emoção, sem perder a delicadeza. Se você gosta de histórias que exploram relações familiares complexas e mostram que confiar pode ser o maior desafio, essa série vai te tocar profundamente. 22. O jeito que você brilha. Nem todo recomeço vem com festa. Às vezes, ele começa com o coração partido e uma confeitaria. O jeito que você brilha acompanha Zhou Xinxing, que vê seus sonhos desmoronarem junto com o fim de seu casamento. Ao aceitar um trabalho em uma loja de sobremesas, ela conhece Xia Tianyu, um herdeiro aparentemente frio, mas com um coração que só precisava de espaço para florescer. Juntos, eles se lançam em um concurso de confeitaria que pode mudar tudo, inclusive o rumo de suas vidas. Longe de ser apenas uma história de romance açucarado, essa série entrega emoção, crescimento pessoal e uma dinâmica cheia de nuances. A relação entre os protagonistas se constrói com delicadeza, enfrentando desafios reais como expectativas familiares e rivais à espreita. É uma narrativa sobre reconstrução, coragem e sobre encontrar brilho mesmo quando tudo parece opaco. 21. O casamento proibido. E se uma lei absurda proibisse todos os casamentos do reino só porque o rei perdeu sua esposa? O Casamento Proibido parte dessa premissa inusitada e constrói uma comédia romântica de época cheia de charme e reviravoltas. 7 anos após a tragédia, o jovem rei Yi Heon ainda vive em luto e o povo segue sem poder se casar. É aí que entra So Hang, uma golpista esperta que finge estar possuída pelo espírito da falecida rainha para tentar derrubar a proibição. Mas o plano ganha contornos inesperados quando ela começa a tocar o coração do próprio rei. O que realmente encanta nesse dorama é o equilíbrio entre humor, emoção e romance. A química entre os protagonistas é leve e divertida, e ver o rei se abrir novamente para o amor é uma jornada que aquece o coração. Os cenários são lindos, os figurinos impecáveis, e a trama consegue ser envolvente sem perder o tom descontraído. É uma história sobre cura, confiança e segundas chances, com direito a flechas, fantasmas e muita paixão. 20. A noiva de Rabaek. E se o deus da água aparecesse na sua frente dizendo que você é a escolhida para ajudá-lo a recuperar pedras divinas? Pois é exatamente isso que acontece em A Noiva de Rabaek. A história gira em torno de Yeon So-ah, uma psicóloga cética que acaba envolvida em um mundo sobrenatural ao conhecer Rabaek, um deus arrogante e irresistível que precisa da ajuda dela para cumprir sua missão na Terra. Entre encontros desastrosos, segredos celestiais e uma química que desafia a lógica, os dois embarcam em uma jornada que mistura fantasia, romance e descobertas pessoais. O dorama se destaca por sua estética deslumbrante, trilha sonora envolvente e uma narrativa que brinca com mitologia de forma moderna e acessível. Ao invés de seguir o caminho óbvio, ele constrói uma relação cheia de nuances entre os protagonistas, equilibrando momentos cômicos com reflexões sobre fé, destino e vulnerabilidade. Se você gosta de histórias que fogem do comum e ainda entregam um romance com um toque mágico, essa é uma excelente pedida. 19. Ei Sensei, você não sabe? Nem todo romance começa com um encontro épico. Às vezes ele surge entre tesouras, tintas e uma mudança de visual. Ei Sensei, você não sabe, apresenta Hana Yao, uma renomada autora de mangás românticos que, ironicamente, nunca viveu um amor verdadeiro.
Cansada das provocações da editora e da própria solidão, ela decide se reinventar. É nesse impulso que conhece Riichi, um estilista encantador que com um simples gesto vira sua vida de cabeça para baixo. Ao invés de seguir os clichês do gênero, o dorama mergulha na intimidade de uma mulher que precisa aprender a equilibrar paixão e profissão. A relação entre Hanai e Riichi é construída com leveza, mas também com conflitos reais. Afinal, amar exige tempo, entrega e coragem. Com uma estética delicada e atuações sinceras, essa história mostra que o amor pode florescer mesmo nos corações mais ocupados. (18) Segure minha mão no crepúsculo. Tem histórias que chegam como um abraço inesperado. Segure minha mão no crepúsculo é uma dessas. Azad Soramami, cheia de energia e sonhos, deixa sua cidade rural para seguir o noivo até Tóquio, apenas para ver tudo desmoronar. Mas o destino tem outros planos. Ela reencontra o Minuoto, um jovem introspectivo com aspirações musicais, e os dois acabam dividindo não só o teto de uma pensão, mas também suas esperanças e frustrações. É nesse espaço compartilhado que nasce uma conexão delicada, feita de silêncios, descobertas e apoio mútuo. O que realmente dá alma a essa série é a forma como ela retrata o amadurecimento emocional dos personagens. Ao invés de seguir fórmulas previsíveis, o dorama constrói uma narrativa sensível e envolvente, onde cada personagem, dos protagonistas aos coadjuvantes como Kyoko e Seira, contribui com camadas únicas à história. A química entre Rei Nagase e Suzu Hirose é palpável, e a direção acerta ao capturar os momentos mais sutis com beleza e autenticidade. É uma montanha-russa emocional que vale cada segundo. 17. Silencioso. Algumas histórias não precisam de grandes explosões para tocar o coração. Basta um reencontro silencioso e cheio de significado. Silencioso nos apresenta Tsumugi Aoba, que cruza novamente o caminho de Sou Sakura, seu primeiro amor, 8 anos após um término doloroso. Só que agora Sou vive em um mundo sem som, tendo perdido grande parte da audição. O que poderia ser apenas um choque se transforma em uma jornada delicada de reconexão, onde a música, antes ponte entre eles, dá lugar a gestos, olhares e sentimentos não ditos. À medida que os episódios avançam, o dorama revela sua força na sutileza. Nada é apressado, cada cena carrega uma emoção contida, cada personagem tem espaço para crescer e se revelar. O roteiro não tenta ser grandioso, mas é profundamente humano, mostrando que o amor verdadeiro não exige perfeição, apenas presença. A atuação de Ren Meguro e Haruna Kawaguchi é comovente, e os coadjuvantes adicionam camadas que enriquecem a narrativa. Se você busca uma história que fala com o coração em voz baixa, Silencioso é uma escolha certeira. 16. O melhor dia da minha vida. Às vezes basta um post impulsivo para virar a vida de cabeça para baixo. O melhor dia da minha vida acompanha Shumu, uma profissional brilhante na publicidade, mas completamente perdida no campo do amor. Entre encontros às cegas e a pressão familiar para se casar, ela segue tentando, até que, no momento de embriaguez, publica nas redes sociais que está namorando Shieshi, um ex-colega de turma que agora é um executivo frio e distante. O problema? Todo mundo acredita, e desmentir seria ainda mais constrangedor. O que começa como uma mentira inocente se transforma em uma comédia romântica cheia de reviravoltas e tensão emocional. Ao invés de seguir o caminho previsível, o dorama brinca com os limites entre fingimento e sentimento real, revelando aos poucos que Shieshi nunca esqueceu Shumu. A química entre os protagonistas é envolvente e o roteiro acerta ao misturar humor, romance e reflexões sobre expectativas sociais.
é leve, divertido e cheio de momentos que fazem sorrir. 15. Você gosta de Brahms? Nem todo romance precisa de grandes gestos. Às vezes basta uma nota tocada com sinceridade. Você Gosta de Brahms é uma sinfonia emocional que acompanha Choi Song-ya, uma violinista que decide seguir seu sonho, mesmo enfrentando a desaprovação da família e o peso de ser uma estudante mais velha. Ao ouvir o piano de Park Jun-young, ela encontra não só inspiração, mas também um parceiro que entende suas inseguranças. Juntos, eles constroem uma conexão que vai muito além dos ensaios e partituras. O drama não se apressa, ele respira junto com os personagens, permitindo que cada emoção floresça com delicadeza. Ao invés de dramas explosivos, a série aposta em silêncios significativos, olhares trocados e conflitos internos que ressoam como notas dissonantes. A atuação de Kim Min-jae e Park Hyun-bin é de uma sensibilidade rara e a trilha sonora é quase um personagem à parte, guiando o espectador por uma jornada de amor, renúncia e amadurecimento. Uma obra que toca fundo e permanece ecoando mesmo depois do último episódio. 14. O mundo me deve um primeiro amor. Algumas histórias começam com um emprego dos sonhos e acabam revelando sentimentos que estavam escondidos desde o primeiro olhar. O Mundo Me Deve um Primeiro Amor é uma comédia romântica leve e encantadora que acompanha Shin Gi-yoon, uma artista talentosa que entra para uma empresa de jogos e logo se vê em rota de colisão com seu chefe Chia-ke, um empresário determinado, mas emocionalmente travado. O que começa como uma relação profissional cheia de faísca se transforma em uma jornada de descobertas, crescimento e, claro, amor. O charme desse dorama está na forma como ele constrói o relacionamento dos protagonistas com naturalidade e humor. A química entre Bai Lu e Shin Gi-zaolin é irresistível e os diálogos afiados revelam uma conexão que vai se aprofundando aos poucos. Chia-ke, com seu jeito reservado e coração vulnerável, conquista aos poucos, enquanto Shin Gi-yoon brilha com sua autenticidade e coragem. Os personagens secundários também têm espaço para brilhar, trazendo leveza e boas risadas. É aquele tipo de série que te faz sorrir sem perceber e que prova que o primeiro amor pode vir quando menos se espera. 13. Tudo que eu quero no amor é você. Nem todo romance começa com flores. Às vezes ele nasce entre socos e fórmulas de matemática. Tudo que eu quero no amor é você acompanha Gu Xiaoman, uma campeã de kickboxing com dificuldade nos estudos, e Zhu Wan, o aluno exemplar que vira seu tutor. O contraste entre eles é evidente. Ela impulsiva e energética, ele reservado e metódico. Mas é justamente essa diferença que cria uma dinâmica divertida e cheia de tensão leve, onde cada encontro é uma oportunidade de crescimento e de aproximação. Ao invés de apostar em grandes reviravoltas, o dorama constrói sua força na evolução natural dos personagens. Conforme Xiaoman e Zhu Wan passam da escola para a universidade, os sentimentos que antes estavam escondidos começam a ganhar espaço. A química entre os protagonistas é encantadora, e o roteiro acerta ao equilibrar comédia, romance e amadurecimento. É uma história sobre aprender, não só com os livros, mas com o coração. 12. Meu rapaz de calorias. Tem histórias que chegam de mansinho, mas deixam uma marca profunda. Meu rapaz de calorias é exatamente assim. Kang Ji-wei, um gênio com 90 quilos de carisma e vulnerabilidade, entra na vida de Shu Jin-jin, uma estudante esforçada que luta para acompanhar os estudos. O que começa como uma troca de ajuda entre colegas de carteira se transforma em uma jornada de amadurecimento, afeto e descobertas.
Com o apoio mútuo, eles enfrentam os desafios da adolescência, lidam com inseguranças e constroem uma amizade que vai muito além das notas e dietas. O dorama brilha ao retratar a juventude com autenticidade, sem exageros, mas com emoção na medida certa. A química entre Jae-lu e Dae-lu-hwa é envolvente, e os personagens secundários adicionam leveza e profundidade à trama. Cada episódio é como uma página de diário, cheio de altos e baixos, mas sempre sincero. E mesmo com um final que deixa aquele gostinho de quero mais, a série entrega uma experiência completa, tocante e memorável. Se você busca uma história sobre amizade verdadeira, crescimento pessoal e amor que nasce do cotidiano, Meu Rapaz de Calorias é imperdível. 11. Onde as estrelas pousam. Nem todo sonho precisa de asas para voar. Às vezes ele encontra novos caminhos em terra firme. Onde as estrelas pousam acompanha Lee Soo-yeon, um homem que teve que abrir mão do desejo de ser piloto por conta de um problema de visão. Agora trabalhando no setor de planejamento do Aeroporto Internacional de Incheon, ele vive uma rotina discreta, guardando um segredo que o mantém afastado dos demais. Tudo começa a mudar com a chegada de Han Yeo-heon, uma agente de atendimento ao cliente cheia de entusiasmo, mas propensa a se atrapalhar com as próprias emoções. O dorama constrói sua força na delicadeza dos encontros e desencontros entre os protagonistas. A relação entre Soo-yeon e Yeo-heon é marcada por atritos, mas também por uma crescente cumplicidade que desafia suas barreiras emocionais. Com cenários lindos, ritmo envolvente e atuações sensíveis, a série mistura romance, superação e humanidade em doses certeiras. É uma história sobre recomeços, sobre encontrar luz mesmo quando os planos mudam, e sobre como o amor pode pousar nos lugares mais inesperados. 10. O promotor militar Doberman. Quando justiça e vingança se cruzam, o resultado pode ser explosivo. O promotor militar Doberman entrega exatamente isso. Do Baimon, interpretado por An Bo-hyun, entra no mundo jurídico militar com ambições pessoais, mas sem paixão pela causa. Já Cha Woo-in, vivida por Jo Bo-ah, chega com sangue nos olhos e um passado que exige reparação. O contraste entre eles é o motor da trama. Ele pragmático, ela impetuosa. E juntos formam uma dupla improvável que decide enfrentar a corrupção enraizada no sistema militar. O dorama acerta em cheio ao misturar ação intensa com momentos de leveza e uma química irresistível entre os protagonistas. An Bo-hyun entrega um personagem complexo com camadas que vão se revelando aos poucos, enquanto Jo Bo-ah rouba cenas com sua determinação e charme afiado. A narrativa é ágil, cheia de reviravoltas e cenas memoráveis, daquelas que fazem você prender a respiração. E mesmo sem focar no romance, o vínculo entre os dois é tão forte que deixa o público torcendo por mais. Uma segunda temporada seria mais que bem-vinda. 9. A Caminho de Casa. A Caminho de Casa é uma história de amor que atravessa o tempo, a distância e as escolhas difíceis. Ji Xiao e Lu Yanshen se apaixonaram ainda na juventude, mas foram separados pelas circunstâncias. Ela seguiu carreira no setor financeiro, enquanto ele se tornou um oficial da SWAT, enfrentando os riscos e sacrifícios da profissão. Anos depois, um telefonema inesperado reacende sentimentos que nunca desapareceram, dando início a uma jornada de reconexão marcada por maturidade, respeito e entrega. O dorama emociona ao mostrar que o amor verdadeiro não é feito apenas de momentos perfeitos, mas de paciência, crescimento e parceria. A química entre os protagonistas é intensa e comovente, e a narrativa acerta ao explorar os desafios de um relacionamento com profundidade e sensibilidade.
Com cenas marcantes, atuações impecáveis e uma estética envolvente, essa série é um convite para acreditar que, mesmo depois de tudo, o coração pode encontrar o caminho de volta. 8. Ele é psicométrico. Ele é psicométrico mergulha no suspense com uma proposta única. Lian, um jovem com a habilidade de acessar memórias através do toque, cruza o caminho de Yeon Jae-in, uma garota marcada por um passado doloroso que tenta esconder a todo custo. Conforme os dois se aproximam, suas feridas emocionais começam a se revelar e juntos embarcam numa jornada de cura, confiança e descobertas que vão muito além do romance. A série mistura mistério, investigação e drama psicológico com uma sensibilidade rara, com atuações marcantes e uma trilha sonora que intensifica cada cena, especialmente o tema do vilão. O dorama entrega uma narrativa envolvente e cheia de reviravoltas. Os 4 protagonistas são bem construídos e o equilíbrio entre romance, amizade e tensão criminal mantém o espectador preso até o último episódio. É uma obra que surpreende, emociona e deixa aquela vontade de rever só para captar os detalhes que passaram despercebidos. 7. Branding em Seonsu. Trocar de corpo com seu chefe não estava nos planos, mas é exatamente esse o ponto de partida de Branding em Seonsu, uma comédia romântica ousada e cheia de personalidade. Song-ho, o estagiário mais velho da agência, vive com leveza e espontaneidade, enquanto Kang Na-eun, sua líder, é rígida e obcecada por imagem. Quando um beijo acidental provoca uma troca de almas entre os dois, eles são forçados a encarar a vida sob uma nova perspectiva e a descobrir que talvez não sejam tão diferentes assim. Ambientado no sofisticado bairro de Seong-su-dong, o dorama mistura fantasia, crítica social e romance com um ritmo leve e envolvente. A química entre os protagonistas é divertida e cativante, e o roteiro acerta ao explorar os bastidores do mundo corporativo com humor e sensibilidade. Com episódios curtos e uma narrativa criativa, Branding em Seonsu é ideal para quem busca algo fora do comum, mas ainda cheio de charme. 6. Procura. Imagine estar prestes a deixar o exército e, de repente, ser convocado para uma missão que desafia tudo o que você conhece. Procura começa nesse clima de tensão e mistério, com Yong Dong-jin, um instrutor de cães farejadores, sendo chamado para investigar um caso sombrio na zona desmilitarizada. Ao lado de Son Ye-rin, uma soldada brilhante e determinada, ele mergulha em uma operação que mistura ação militar com elementos sobrenaturais, e nada é o que parece. O dorama se destaca por sua atmosfera densa, ritmo envolvente e uma trama que flerta com o inexplicável. A química entre os protagonistas é sutil, mas eficaz, e o suspense cresce a cada episódio, mantendo o espectador em alerta. Com cenas de ação bem coreografadas e uma narrativa que desafia os limites entre realidade e ficção, Procura é uma escolha certeira para quem gosta de thrillers com pegada militar e um toque de mistério. 5. Voo até você. Nem todo voo é tranquilo e Voo até você mostra que, às vezes, é preciso enfrentar tempestades internas antes de alcançar o céu. Gu Nan-tin, um comandante exigente e metódico, vê sua rotina virar de ponta cabeça ao ser designado para treinar Sheng Xiao, uma jovem piloto determinada a conquistar seu espaço nas rotas comerciais. O que começa como uma relação tensa e cheia de julgamentos
se transforma em uma parceria desafiadora, onde ambos precisam rever suas certezas e aprender a confiar. Mais do que uma história sobre aviação, o dorama mergulha nas complexidades da carreira feminina em ambientes dominados por homens, abordando com sensibilidade o preconceito de gênero e os sacrifícios pessoais envolvidos. A química entre os protagonistas é sutil, mas poderosa, e o roteiro acerta ao equilibrar cenas técnicas com momentos emocionantes e inspiradores. É uma série que exige paciência, mas recompensa com profundidade, autenticidade e personagens que realmente fazem valer cada episódio. A Bruxa. Nem todo mistério pode ser resolvido com lógica, e a bruxa mergulha justamente nesse território onde razão e superstição se confundem. Lee Dong-jin, um analista de dados brilhante, reencontra Park Mi-jeong, sua antiga paixão marcada por uma série de tragédias inexplicáveis. Rotulada como amaldiçoada desde a juventude, Mi-jeong vive isolada, acreditando ser a causa do sofrimento alheio. Mas Dong-jin decide enfrentar o passado e investigar a origem dessa suposta maldição, mesmo que isso signifique arriscar tudo. O dorama mistura suspense psicológico com romance delicado, criando uma atmosfera inquietante e emocionalmente carregada. À medida que os protagonistas se aproximam, o enredo revela camadas de dor, culpa e redenção, desafiando o espectador a questionar o que é real e o que é apenas medo. Adaptado do webtoon de Kang-fu, A Bruxa é uma história envolvente sobre segredos, estigmas e o poder de enfrentar o desconhecido. Meu Senhor Tritão. Às vezes, o amor aparece onde menos se espera, como na piscina de uma faculdade. Meu Senhor Tritão acompanha Tang Bai, um ex-campeão de natação que tenta limpar seu nome após uma acusação injusta de doping. Ao retornar às competições, ele conhece Yoon-duo, uma repórter esportiva com fobia de água que por acaso passa a morar na casa de sua família. Entre treinos, desafios e descobertas, os dois constroem uma relação cheia de afeto, leveza e superação. O dorama é uma verdadeira pérola escondida. Mistura esporte, romance e amizade com uma sensibilidade encantadora. Os laços entre os colegas de equipe são genuínos, o treinador é inspirador e até os personagens secundários têm histórias que emocionam. A química entre Dylan Cheong e Tan Song-hyun é doce e envolvente, e o roteiro acerta ao mostrar que o verdadeiro triunfo não está apenas nas medalhas, mas na coragem de recomeçar. 2. Um recomeço. Nem toda mudança de cidade é apenas geográfica. Às vezes é um convite para enfrentar fantasmas do passado. Um recomeço acompanha Chiao King-yu, uma adolescente marcada por rumores sobre a misteriosa morte da irmã mais velha. Ao se mudar com a família para a capital da província, ela tenta seguir em frente, mas as dúvidas persistem. Com a ajuda de Min Sheng, seu novo colega de classe, King-yu embarca numa busca por respostas que vai muito além de investigações. É uma jornada de cura, amadurecimento e descoberta. O dorama mistura mistério e emoção com delicadeza, revelando aos poucos os segredos que cercam a família de King-yu. A química entre os protagonistas é sutil e comovente, e o enredo acerta ao explorar temas como luto, redenção e o poder transformador da verdade. Adaptado da web novel Huan Yu, essa história é ideal para quem gosta de dramas que tocam o coração enquanto mantém o suspense vivo.
1. Girição. Prepare-se para uma jornada intensa e inesquecível. Girição é um espetáculo visual e emocional que se destaca desde o primeiro episódio. Ambientado no maior parque nacional da Coreia, o dorama acompanha Seo Yi-kang, uma rastreadora lendária, e Kang Hyun-jo, um ex-tenente militar que se junta à equipe de guardas florestais. Juntos, eles enfrentam os perigos do Monte Jiri, onde cada trilha esconde segredos e cada missão pode ser a última. Com mistério, ação e uma dose de espiritualidade, a série mergulha fundo na conexão entre humanos e natureza. A produção é grandiosa, com paisagens de tirar o fôlego e uma narrativa que mistura suspense e emoção com maestria. Jung Ji-hyun e Ju Ji-hoon entregam atuações poderosas e o roteiro mantém o ritmo firme, revelando aos poucos os mistérios que cercam a montanha. Girição não é apenas um drama, é uma experiência. Para quem busca algo além do romance tradicional, essa série é uma verdadeira obra-prima. E aí, qual desses doramas secretos você já conhecia? Ou qual entrou direto na sua lista de maratona? Conta pra mim nos comentários. Se você curtiu esse mergulho no catálogo escondido da Viki, não esquece de deixar seu like, compartilhar com aquele amigo que ama descobrir pérolas escondidas e se inscrever no canal para não perder os próximos achados. E agora me diz, qual outra plataforma você gostaria que eu explorasse em um especial como esse? Netflix, Prime Video ou alguma outra? Vamos juntos desenterrar mais tesouros dramáticos.